Boa tarde. Como foi dito pelo professor Andrés, nós fazemos parte de um grupo, né, de psicologia que estuda fenomenologia. Então, tudo que um fala já complementa o outro e pressupõe que, quando um vai falar, aquilo que já foi discutido está na base do que a gente vai apresentar, cada um de nós. E como eu sou psicólogo clínico e trabalho especificamente com crises psíquicas, sofrimento psíquico, crises psicóticas, tentativa de suicídio, que é a minha área específica, a psicopatologia, eu trabalho especificamente dentro da área de saúde mental, dentro da Universidade de Brasília, montando um serviço como o professor Andrés fez aqui. Ele fez o escritório de saúde mental, e na Universidade de Brasília eu criei o núcleo de estudo, pesquisa e atendimento em saúde mental e drogas, isso no Instituto de Psicologia. Tá? E, em especial, em maio do ano passado, quando houve o suicídio de uma estudante nossa, publicamente, num dos prédios mais altos, chamou a atenção da comunidade inteira, saiu no jornal. A gente disse, nós precisamos fazer alguma coisa, porque isso está acontecendo na universidade, no espaço da universidade, nas relações da universidade, a gente precisa parar para pensar. E, sendo psicólogo, e muito preocupado com a questão de que algumas pessoas estão nessa condição e visualizar, vivenciar, passar pelo sofrimento ou se incomodar com o que aconteceu, pode desencadear em algumas pessoas também esse efeito, que é inclusive o que a gente chama, do ponto de vista da literatura, do efeito Werther, que é aquele caso que o Goethe escreveu sobre um rapaz que se apaixonou por uma moça, que não quis ficar com ele, se suicida, e na época as pessoas que liam e que estavam na mesma situação se suicidaram. É o que chama efeito Werther. Né? Pelos mesmos motivos, ou parecido com os mesmos motivos, as pessoas podem ser motivadas a tirar sua própria vida. Preocupado com essa questão, a gente fez, então, o núcleo, organizamos um mínimo de pessoas para poder fazer esse núcleo para atender. E, de maio a dezembro, quando eu comecei a fazer esse núcleo, nós atendemos mais de 200 pessoas. Ou com tentativa, ou com ideação, ou precisando de ser internado, né, ou precisando de orientação, né, ou desistindo da vida, ou sem sentido na vida, várias possibilidades. Então, esse é um tema que está do nosso lado, na universidade, como está no mundo. Né, pode estar dentro de casa, pode estar na vizinhança, pode estar nas nossas relações de amizade, está nas nossas relações de trabalho, está nas nossas relações na universidade. Então, é um tema que a gente precisa parar para pensar. Né? E, a partir disso, eu assumi um cargo administrativo e que criei uma estrutura para a gente pensar isso na universidade. Então, o que eu vou passar para vocês é um pouco dessa posição fenomenológica, que é o referencial que a gente tem estudado, né, um pouco de algumas ideias que façam a gente pensar sobre a questão do suicídio, que, como o professor Adriano falou, ele é muito facetado, ele é polimórfico, tem vários sentidos. Né, a gente não tem ainda, né, clareza do que seja esse fenômeno em si, pela diversidade, né, e pela especificidade que é para cada indivíduo que vive aquela situação. Então, a gente não tem respostas ainda, a despeito de a gente fazer um grande esforço, né, de estar junto, de cuidar, de tentar entender para melhor acompanhar. E aí aparecem muitas ideias. Eu vou apresentar algumas da minha experiência, obviamente, que esse grupo que eu tenho de intervenção em crises já tem 18 anos, né, primeira intervenção precoce. Esse com o suicídio, claro, que quem faz crise do tipo psicótica também pode tentar suicídio. Então, o suicídio tema está dentro dessa que eu faço há 18 anos. Mas, sobre a questão da tentativa de suicídio no ambiente universitário, né, tem 2 anos para cá, que pelo cargo que eu assumi, a gente começou a fazer esse trabalho. Então, o que eu vou tentar dar algumas ideias, né, e dizer como a gente faz. Apenas como uma possibilidade, assim como eu acho que tem o escritório aqui, que é uma possibilidade, é uma vivência específica da USP, o que nós estamos fazendo lá é o que diz da nossa cultura, da nossa realidade, da forma como a universidade se estrutura, da forma como Brasília da forma como as relações se estabelecem. Então, são modelos, né, que eu diria que se complementam no sentido de que falam de outras experiências, mas que também ajudam a gente a pensar a nossa própria realidade. Né? Então, eu vou tentar falar um pouco, e rapidamente, porque os 2 professores que me antecederam, do ponto de vista teórico, falaram bastante sobre a questão de vida, suicídio e subjetividade, né? E trazer isso para dentro de uma coisa que é da relação, porque nós estamos falando da comunidade universitária. Nós precisamos falar da vivência individual à intersubjetiva. Não pensar apenas no indivíduo que está com a ideação, que tentou ou que morreu, mas do que isso significa nas relações. E, no nosso caso, o que isso significa nas relações universitárias.
E, nesse particular, a partir do cargo que eu assumi, nós criamos uma diretoria onde a gente pensa a questão da saúde mental nos 3 segmentos. Porque não é só os estudantes que estão sofrendo, embora esse seja o maior número, né? Tá? Mas tem professor sofrendo, tem servidor sofrendo, e o aluno vai procurar esse professor e vai procurar esse servidor, né, em sofrimento, quando o outro está em sofrimento. Então, tem coisa da relação na universidade que a gente precisa parar para pensar. A gente precisa entender melhor para lidar melhor, porque, às vezes, se você está sofrendo, o outro vem sofrendo e te faz uma agressão, que é do sofrimento, e se você desqualifica, você pode estar desencadeando uma coisa que você nem esperava, nem sabia. Porque você também está sofrendo, não tem a mínima condição de escutar. E nem sabe o que está acontecendo com o outro indivíduo. Então, essa questão da qualidade das relações na comunidade é extremamente importante. Entre os estudantes, porque a nossa maioria, né, e o nosso foco é formar, né, os jovens e os estudantes, mas quem está aqui na universidade para dar conta disso são os professores e os servidores, que também precisam se cuidar para poder prestar atenção no outro e cuidar de uma forma melhor para atingir o nosso objetivo, que é o ensino. Tá? Então, vou tentar falar algumas coisas, o resumo do que eu mandei. É importante a gente desmistificar, Adriano já falou sobre isso, é tabu, né, a questão do suicídio. O suicídio, em nada, ele difere dos demais fenômenos humanos complexos, e, nesse sentido, faz parte da humanidade desde os seus mais remotos tempos. Então, desmistificar já passa por dizer, não, isso não é uma coisa da atualidade, isso é uma coisa da humanidade. Enquanto existir ser humano, vai existir loucura e vai existir pessoas querendo se matar. Então, um fenômeno humano. E não apenas da atualidade, dos tempos atuais, ou de responsabilidade da universidade, porque tem essa coisa de dizer, né? É por culpa das relações na universidade que fulano se matou. Como se quisesse procurar um responsável por uma coisa que é do humano, que é muito mais amplo do que é a própria relação na universidade, ou a própria relação em casa, ou nas relações de amizade, nas relações de intimidade. Né? Então, é preciso desmistificar, desconstruir narrativas naturalizantes. O que é isso? É a gente não começar a objetivar demais certos fenômenos que são complexos e achar que aquilo é a verdade única e que a gente só pode trabalhar aquele fenômeno dessa forma. E a gente tem tendência a fazer isso, porque, como a dor é muito grande, a gente tende a simplificar e a naturalizar e achar que só uma abordagem, por exemplo, vai resolver. Do tipo, manda para o psicólogo que vai resolver. Não sei. Manda para o médico para tomar medicação que vai resolver. Não sei. Tá? Tranca o semestre que vai resolver. Não sei. Calma. A complexidade é muita para que a gente não naturalize com explicações simplistas e, portanto, naturalizantes. Tá? Pesquisar e discutir esse fenômeno de forma complexa. Aí é responsabilidade de todos nós, porque nós estamos na universidade, a gente é responsável por pesquisa. Né? E nós estamos implicados com isso. Né? O André fazer um escritório, o professor André fazer um escritório de saúde mental vai implicar necessariamente não só cuidar, mas pesquisar, aperfeiçoar métodos, fazer parcerias, fazer uma série de coisas que não é tão simplesmente fazer uma atuação de contenção. O Adriano tocou nessa questão. Será que essa coisa que a gente fica de prevenir, não deixar acontecer essa coisa toda é só uma forma de controlar? Ou essa é uma questão que nós precisamos parar para refletir sobre ela? Que, ultimamente, está difícil a gente fazer isso nas relações com a tecnologia, que nos distancia. Eu tenho uns 15 grupos, mas quando chega meia-noite eu não tenho ninguém em casa. Eu tenho milhões de seguidores, mas quando eu estou sofrendo não tem um que eu possa falar. Coisas da atualidade, ou seja, a qualidade das relações interpessoais, que se caracteriza na universidade, porque a gente vem estudar aqui, ou vem ensinar, ou vem trabalhar aqui, precisam ser pensadas como mais um lugar de humanidade, de relações humanas intersubjetivas que façam sentido para essa comunidade. E que, às vezes, a gente está perdendo, né? Ah, não, vou lá só fazer tal disciplina e vou embora. Ah, não, vou só dar minhas 6 horas de trabalho e vou embora. Vou dar minha aula e vou embora. Como se a universidade não fosse um lugar onde as relações também precisam ser pensadas e repensadas continuamente. Até pelas mudanças sociais, políticas, né, da pós-modernidade e tudo mais. Tá? Então, em diferentes épocas, o suicídio adquiriu diferentes conotações valorativas, como pecado, loucura, castigo, liberdade, ou mesmo direito. O Adriano tocou rapidamente nisso aí. Eu estou lendo a história da loucura, um livro recente, em que, na Idade Média, como a burguesia nascente achava que a vida era do rei,
né, e era quem detinha poder, quem se suicidava, o rei mandava enforcar e esquartejar, porque ele não tinha direito de fazer isso. Quem tem direito de fazer isso era o rei. Olha o sentido que se dava ao suicídio. Não interessava o indivíduo, interessava o poder que eu tenho sobre, efetivamente. Então, são coisas que, na humanidade, receberam várias conotações valorativas, morais, né, de valorização ou valoração negativa ou positiva. E aí, a minha contribuição, por trabalhar com crise, e agora bem focado nessa questão do suicídio na universidade, a visão fenomenológica que eu resumo, e aí peguei só alguns autores, o professor Tom falou do Russell, né, falou de Henry, nós temos vários outros, e que, enquanto fenômeno da vida, o psiquismo, a subjetividade, o ser das pessoas, contempla dimensões subjetivas, psicológicas, corporais, intersubjetivas, valorativas e espirituais. Tá? Para chamar a atenção do quê? Quando eu falo de psiquismo ou de subjetividade, eu não estou falando somente do psicológico. Para a fenomenologia, a gente está falando desse conjunto inteiro. Então, peguem essa ideia, tragam para a sua vida e se perguntem, como é que eu estou psicologicamente? Como é que eu estou fisicamente? Como é que eu estou nas relações? Qual é o meu sentido de vida? Como é que está a minha espiritualidade? Essas dimensões, grandes dimensões, que a gente tenta, né, compreender pela complexidade que elas têm, está em todos nós. Só que a gente, às vezes, dá mais atenção ao corpo, ou dá mais atenção ao psicológico, ou dá mais atenção ao mais do que o outro, né? Porque todas elas estão sempre, de alguma forma, sendo consideradas. A grande questão é de perguntar como é que está em termos de realmente eu estar bem psicologicamente, eu estar bem corporalmente, eu estar bem nas relações, eu estar bem com o meu sentido de vida, eu estar bem com a minha espiritualidade. Existe alguém que está bem em tudo? Isso também é próprio do mundo. Cada um tem aí a sua própria variação, conforme o que vivencia e o que experimenta na vida. Né? E aí eu estou fazendo essa breve aproximação de pensar a subjetividade, o modo subjetivo de ser da pessoa humana, para que a gente bote isso na pessoa que vai pensar a questão do suicídio. Então, lidar com o suicídio não é tão somente impedir que aconteça, ou na emergência levar para o hospital e depois dizer que está tudo bem. É estar com essa pessoa e ter tempo para essa pessoa, como ser humano, para escutar essas dimensões que está vivendo. Porque muitas vezes, psicologicamente, ele não está bem, não está indo bem, não está conseguindo se concentrar, ter atenção, decorar a matéria que ele tem prova, ler um texto filosófico mais profundo, não está com a mínima condição. Está mal fisicamente, e a juventude aí tem várias questões, né, de uso de drogas, das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, porque quando a gente é jovem, a gente pode tudo, e a gente está se expondo o corpo a isso, só que corpo e psicológico, e relações, e valor, e espírito, é tudo junto. Quando um sofre, sofre tudo, das dimensões. Tá? Como é que estão essas pessoas nas relações? Qual o valor e o sentido da vida, que foi muito o que o Tommy falou aqui agora, né? E até a dimensão espiritual. Espiritual aqui eu estou falando no sentido religioso, porque cada um tem a sua religião. Ter uma religião significa ter a possibilidade de, através daquela doutrina, desenvolver a sua espiritualidade. Mas a espiritualidade, como a gente considera na fenomenologia, é transcender a si próprio. Né? É a gente pensar para além da gente a mais do que isso. Pode ser um encontro de Deus. Tá? Pode se desenvolver a espiritualidade nesse sentido. Agora, como é que estão essas dimensões? Agora a gente pergunta, se eu tiver que escutar todas essas dimensões de uma pessoa que quer se matar e eu não tenho tempo, essa pessoa vai se matar. Do que eu estou falando? Que a gente está perdendo, na relação, vamos pensar, acadêmica, né, a questão da solidariedade, do cuidado, da atenção ao outro, o perguntar de fato como você está, não é aquele, como você está? Não quero nem saber, mas como é que você está? Bem, tá, tchau. Nós estamos perdendo a qualidade da relação que cuida. E aí, quando você fala em cuidar de alguém que está com uma ideação, que é o primeiro processo, uma pessoa que já tentou, é outra história, e uma pessoa que decidiu e vai fazer, são situações diferentes que demandam, vamos dizer, escutas diferentes, considerações diferentes. E aí, o nosso desafio é montar essa complexidade, porque a gente vai ter diversas possibilidades de manifestação desse sofrimento, e não só um. Falar de suicídio, de um suicídio, não é falar de todos. E falar de todos suicídio não é falar daquele especificamente. Porque tem alguma coisa que é da história própria que só essa pessoa que decidiu se matar ou que está pensando em matar sabe.
E se ela não tem com quem compartilhar, ela ficando com ela mesma, ela pode chegar à decisão de que esta vida e esta dor não vale a pena ser vivida porque não tem com quem dividir. Prefiro morrer. E eu não estou defendendo que a pessoa se mate, né? Que a pessoa morra. Mas de que diante de uma condição em que se vive, em que não se acha alternativa, o suicídio passa a ser uma alternativa. Tanto é a alternativa que as pessoas se matam. Mesmo que a gente possa entender, do ponto de vista de querer ajudar aquela pessoa, dizer assim, não, decidiu de uma forma torta, né? Decidiu sem condições de ter elaborado melhor, decidiu porque não resolveu tal qual coisa. Mas quando chega num momento em que a pessoa já, em um tempo, pensou, em outras épocas já tentou 3 vezes, a vida não mudou absolutamente nada, está piorando cada vez mais, a próxima ele vai saber como fazer. E a próxima, eu já vou falar de experiência, quando a pessoa está decidida, não tem um de nós que possa fazer alguma coisa. Ele vai planejar a situação em que, de fato, vai dar cabo. Quando a gente chegar, já acabou. Aí entra na questão da liberdade. Eu também não estou defendendo a liberdade desse sentido, estou fazendo reflexões a partir do que a gente faz com essa situação. Tá? Conversar com a pessoa e dizer, minha vida está ruim, estou pensando em me matar. É uma coisa. Mas por que você está pensando em se matar? Vamos conversar sobre isso para outra coisa. Assim, eu estou muito mal hoje, porque hoje eu já fiz 3 tentativas de suicídio. É outra história. E a outra coisa é um indivíduo deixar uma carta no Facebook avisando a parentes e aos amigos que chegou o dia e não aguenta mais e que vai se matar, e se mata. Não dá tempo de ninguém fazer nada. Eu estou falando tudo isso por causa da vivência que a gente tem, do desafio que a gente tem de lidar com isso na vida e, se a gente faz o recorte da universidade, dentro da universidade. Como é que a gente pode fazer isso? Tá? Bom, o Husserl fala da consciência intencional, do mundo da vida, quer dizer, são dimensões em que a gente tem como ser humano, a subjetividade caracterizada pela consciência que a gente tem, voltada para um objetivo. A gente conhece as coisas quando a gente se direciona a nossa consciência para isso. No mundo da vida, ou seja, nós e o mundo da vida é a mesma coisa. Nós somos o mundo e o mundo somos nós. Né? Se a gente pensar numa pequena redução dessa reflexão. Então, o que eu estou fazendo aqui é vida. Embora eu esteja no papel específico, está fazendo uma palestra na USP, não em Brasília, essa coisa toda, mas o que eu estou fazendo aqui, nesse momento, né, é em uma intencionalidade de transmitir um assunto dentro de uma relação que é de vida, que é vital. Estou falando com outras pessoas para sensibilizar sobre o assunto do suicídio, por exemplo. Tá? E o Heidegger coloca um tema fundamental, quando a gente fala de vida, que ele diz, aí já é outro autor, né? Ele diz que nós somos seres para a morte. Quando nós nascemos, o ser humano, quando nasce, com certeza vai morrer. A gente costuma dizer que é a única verdade que a gente tem, né? A única certeza que a gente tem. Só que isso pode acontecer, e nós enquanto animais humanos, pode acontecer assim que a gente nasce. Como acontece, né, com as crianças que nascem, que morrem logo em seguida que nascem. E mais, a qualidade de continuar na vida é a relação de cuidado. E cuidado significa, o que nos caracteriza como humanos, é que nós somos voltados para essa relação de cuidado. E o cuidado não é só o cuidado bonzinho, é que eu me estruturo na medida em que eu cuido ou sou cuidado e tento passar a vida inteira buscando cuidados ou fazendo cuidados. Ou não. Ou não. Eu posso, no caso de decidir morrer, né, com 15, 14, cada vez mais cedo, as estatísticas estão mostrando, né, aumentou muito a tentativa de suicídio dos 10 anos em diante. Tá? Aumentou muito os números de suicídio entre os idosos no Brasil, entre os indígenas. Tá? Quer dizer, todas essas têm significados. Né? Isso significa que todos nós temos esse caminho. Agora, quando o Heidegger fala que somos seres para a morte, não é que a gente tem que ficar pensando na morte. Aliás, a gente não gosta de pensar na morte. Né? E toda vez que tem um suicídio, o que o suicídio faz com quem fica é necessariamente pensar na morte. Do outro que foi e na minha que fiquei, como é que eu fico nessa situação. Tá? Mas para quê? Para que você incremente o seu projeto de ser na vida. Pensar que nós somos seres finitos significa pensar que nós vamos ter todo um processo de desenvolvimento para continuar na vida até que ela acabe. Seria o processo natural. Para alguns é assim, para outros não. Fora as fatalidades, né? Pode morrer atropelado, pode morrer de um infarto,
E outros podem chegar e dizer assim, essa vida do jeito que eu construí até agora, o que eu vivi até agora, não tem sentido nenhum. É um direito meu de abreviá-la. Novamente, eu não estou defendendo, eu estou dizendo a situação que se apresenta, porque a pessoa que decide tem esse raciocínio outro, que o nosso é tendente a preservar a vida. Né? Seja isso por valor, seja isso por religião, seja isso porque caracteriza a própria vida humana. O valor da vida é o máximo, então a gente tem sempre a tendência de preservar, de querer que a pessoa chegue até o final da vida. Então, quando falou que o natural é de que os pais morram antes dos filhos, né? Quando o pai perde, os pais perdem um filho, é uma dor muito grande. E quando perde um filho, porque o filho se matou, a dor é muito maior. Porque uma foi inescapável, foi pela doença, a outra foi porque decidiu não querer mais estar junto conosco. Aí vem a questão da culpa, vem a questão do sofrimento. Então, o sofrimento não é só de quem se mata. O sofrimento é de quem fica também, que é o que a gente chama de pós-venção, né? De fazer todo um trabalho de dar conta do luto, da dor, que significou perder aquela pessoa importante na relação familiar, por exemplo. Tá? Então, uma das dimensões para trabalhar a questão do suicídio, para mim, é muito claramente, nas crises, é trabalhar junto às relações familiares. Não tem como a gente ir atender um caso de suicídio sem ter notificado a família, sem envolver a família. Mesmo que a pessoa que está querendo morrer, diz, eu não quero ver minha família, eu não consigo conviver com a minha família, não quero que você chame, mas vou chamar. Porque é a única pessoa, do ponto de vista formal na vida, que tem responsabilidade sobre o que vai acontecer. Eu, como professor, eu, como psicólogo, tenho minha responsabilidade profissional ou educativa limitada. Mas eu não posso decidir ficar cuidando de você, ou pegar você e internar para você não se matar, porque eu sou seu pai ou sua mãe. Isso é da família. Então, de alguma forma, a gente vai ter que incluir essa preocupação, porque toda vez que alguém tenta um suicídio, ou que tem um suicídio efetivado, o trabalho nosso imediato depois é a pós-venção, é de como acolher a família, como orientar a família, como segurar as dores da família que aquele indivíduo representa. Então, observe, já saímos do escopo de ser somente uma relação dentro da universidade para ser uma relação humana, porque já é relações dentro da universidade de um estudante nosso que tem uma família, que provavelmente tem seus problemas e a humanidade se liga. É responsabilidade nossa cuidar das famílias que estão sofrendo para que os filhos não se matem? Não, não acho que seja isso. Mas é responsabilidade nossa no sentido de estarmos atentos de que alguns dos membros da nossa comunidade que está sofrendo e que precisa de uma ajuda, que a gente possa pelo menos ouvir e dizer assim, o que é que eu posso fazer? Quem que a gente pode procurar? Como é que a gente pode te ajudar? Ah, eu tenho problemas com a minha família. Então, se estrutura você para depois de conversar com a família. Não, eu gostaria de dizer uma coisa para a minha família que eu não consigo. Então, vamos tentar conversar sobre esse assunto? Quer dizer, aí vai a dimensão de cada um que demanda nas relações. Tá? E aí, o professor Tommy já falou da questão da vida. Né? A vida é autoafecção, é Michel Arry. A vida é a vida por si própria. A gente se contamina, digamos assim, ou se motiva pela própria vida. Tem certas pessoas que desistem de fazer a vida que vinha vivendo continuar sendo o suicídio, morte própria. Qual seria o trabalho contrário? Fazer resgate em outros sentidos, se possível for com aquele indivíduo, para que ele readquira o seu projeto e faça outro projeto de vida, digamos assim, que não aquele de morrer, ou que não aquele de ficar sofrendo dentro das relações como está. Muitas pessoas que suicidam, eles não tentam se matar a si, tentam matar a dor que está dentro de si. E a dor que está dentro de si pode significar muitas coisas, em todas as dimensões. A dor fica insuportável. Só que ela tem aquelas dimensões todas, relacionais, pessoais, corporais, existenciais, né, na vida acadêmica. Né, eu não estou indo bem, levei um 0, fui falar com o professor me deu não chega para lá, piorou mais ainda, quer dizer, não foi a culpa do professor, mas eu já estava sofrendo, não vou dar conta de ficar na universidade. Minha vida toda eu pensei que eu queria entrar na USP ou na UNB. Quando eu entro, eu não dou conta da matéria, começo a me desorganizar em casa. Vou falar com o professor não dá atenção. Minhas amizades não estão bem. O que é que eu estou fazendo no mundo? Começa a se questionar. Então, tem a ver conosco. Não é que nós somos responsáveis por. Mas o que é que podemos fazer, aí a história do escritório de saúde mental e também a questão do núcleo que eu montei agora de uma diretoria, que a gente precisa criar espaços de convivência onde a gente tenha mais sensibilidade para as relações, e aí não é o psicólogo que vai fazer, não é o psiquiatra que vai fazer, mas a unidade
acadêmica que vai fazer, as relações entre professor, aluno e servidor que vão fazer esse cuidado. E não é cuidado de ficar dando uma de psicólogo, é cuidado humano. Você perguntar, você está bem mesmo? Quando a pessoa vem trancar uma disciplina. O que aconteceu que você vai trancar a matéria? Talvez ali a pessoa já tenha vivendo uma tragédia que ninguém nunca nem perguntou para ela. Ela vai lá, tranca e se mata. E eu nem perguntei. E não precisa fazer a pergunta psicológica. Não precisa chegar, eu vou te mandar para um psiquiatra. É a pergunta relacional humana. Que eu acho que, às vezes, a gente, por conta das exigências, aí vamos entrar na universidade, na pós-modernidade, que a universidade tem, a gente faz tanta coisa que a gente parece que está esquecendo, alguns, não estou generalizando, tá? Está esquecendo de olhar para o outro. Eu tenho tanta disciplina para dar, eu tenho tanta publicação para fazer, eu tenho tanto cargo administrativo, que se o aluno vier aqui atravessado, eu vou ficar atravessado também. Mas o que está prevalecendo? A cultura, né, da vivência na universidade, além da vivência da relação. Isso está sendo esquecido, vamos dizer assim. Tá? E aí a gente pode falar do suicídio na pós-modernidade e nas universidades. O que a gente... Adriano trocou um pouquinho nisso, Tommy também. A pós-modernidade, como a gente chama, a ultramodernidade, hipermodernidade, que esse é um termo da filosófica que tem várias discussões, né? É a propensão a se deixar dominar pela imaginação das mídias eletrônicas, não é fato? Todo mundo aqui tem um celular, todo mundo daqui a pouco vai olhar o Zap, vai olhar o Facebook, para esse negócio todo, a gente fica por conta dele. E não tem crítica não, é todos. O Brasil é um dos países que mais tem celular e que mais consome mídias. Olha mais um aspecto da juventude, por exemplo. Né? Antigamente, para poder ir na casa de uma namorada ou na casa de um amigo, eu tinha que discar um número com o dedo. Para marcar para ir. Era outra qualidade de relação. Hoje eu teclo e pergunto, se deu, se não deu, eu vou procurar outro grupo. É outra vivência. E a gente precisa botar isso em foco, para que a gente não fique dizendo, porque na minha época não acontecia. Porque era outra época, porque era outra vivência, porque era outra forma de qualidade de vida, boa ou má, não sei, mas que não tinha os elementos que a nossa pós-modernidade tem. A colonização do seu universo pelos mercados econômico, político, cultural e social, a celebração do consumo como expressão social, tudo é consumismo, a pluralidade cultural, a gente tem uma diversidade de coisas acontecendo no mundo hoje, que não acontecia há tempos atrás. Tá? A polarização social devido aos distanciamentos aquecidos pelos rendimentos, falência das metanarrativas emancipadoras, como a da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. A gente já está questionando se isso realmente é o que vale ainda para a nossa pós-modernidade. E as várias mudanças de valores e fantasmas que nos rodeiam na época atual. E aí, eu quero só reforçar aqui, e aí depois falar como é que a gente faz, porque já deu, né, uns 30 minutos, que esses dados em que a gente tem trabalhado muito, e a gente tem trabalhado com pesquisas, com os dados do Ministério da Saúde e tudo mais, são apenas a ponta do iceberg. Tá? Então, por exemplo, no mundo, a gente tem mais de 800 mil tiram a própria vida por ano. Tá? É a segunda maior causa de morte entre 15 e 29 anos. No Brasil, 11 mil tiram a própria vida por ano, em média. É a quarta maior causa de morte entre 15 e 29 anos. Entre os homens, é a terceira maior causa, e entre as mulheres, a oitava maior causa. Isso está falando de várias dimensões, não está falando apenas de uma estatística. Está falando de questões, por exemplo, de países, de culturas, de gênero, de como se vive a vida, de como se vivem seus papéis pessoais. Tá? E aí, nesse quadrinho lá de baixo, à esquerda, quer dizer, à minha direita, mas à esquerda de vocês, de cada 100 habitantes, 17 já pensaram em se suicidar, 5 fizeram plano, 3 tentaram e 1 se suicida. Então, 1 a cada 100 habitantes, 1 se suicida. 3 tentam, 5 ficam planejando e 17 já pensaram. Então, a gente já tem aí uma cadeia enorme de potencialidades. Isso pode estar relacionado a esse quadro aqui da direita, que são várias questões que a gente estuda na psicologia, na psiquiatria, né? Associa a questão de doenças mentais, como depressão, transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados com o abuso de álcool e drogas, transtorno de personalidade, né? Da tese hoje de manhã, borderline, por exemplo, esquizofrenia, aumento de risco de associação de doenças mentais, de doenças mentais com drogas,
Aspectos sociais, gênero masculino, quer dizer, as mulheres tentam mais e os homens se matam mais, os que têm a propensão de. Isso é uma característica de gênero na nossa sociedade. Os homens são mais duros consigo próprios, os homens não têm paciência e se matam mesmo, as mulheres são mais afetivas, que é o estereótipo que a gente tem, né? Sobre a questão dos papéis de homem e mulher na sociedade. As mulheres são mais afetivas, elas pensam 2 vezes, 3 vezes antes de fazer, mas também fazem. E os homens, por conta do formato em que se formaram, desde as gerações anteriores, aí ainda hoje, né, não entram em contato com o sentimento, por isso então acaba logo de vez. Tudo isso são coisas que estão ao redor das questões das tentativas e que representam a possibilidade de acontecer. E vem aspectos psicológicos, condição de saúde limitante, muitas pessoas que têm câncer, dor crônica, trauma medular, AIDS, que não vê mais possibilidade de vida, é uma saída se matar. E aí entra num aspecto também, o Adriano tocou, que é da eutanásia, que no nosso país não é permitido. Portanto, e se fizer isso, está se suicidando. E é contra a lei. Tá? E aí esses 4D de alerta, o Andrés, o professor Andrés deve conhecer, né, que é do livro de Prevenindo o Suicídio, que fala de 4 grandes Ds que chamam atenção para a questão do suicídio. A depressão, que, portanto, a gente costuma dizer e reafirmar isso muito, de que é a característica da pós-modernidade, a depressão. O desespero, a desesperança e o desamparo. Se você conseguir escutar esses 4Ds em qualquer pessoa que está pensando, que já tentou, tá, você vai estar escutando o quê? A depressão, a questão psicológica, o desespero, não tem mais possibilidade de resolver a vivência que está tendo. A desesperança, não vê saída. E desamparo, não tem quem ajuda. Esses 4Ds significa, vou me matar. Então, minimamente escutar esses 4Ds, é óbvio que eu não vou tratar. Se eu não sou psicólogo, se eu não sou profissional, mas se eu escuto que a pessoa está dizendo assim, eu estou deprimido, estou desesperado, porque eu não tenho esperança mais nenhuma na vida, e eu não tenho com quem contar, a luz acende. Essa pessoa tem a possibilidade de deixar a vida. Tá? Bom, aí vou rapidamente aqui, só tinha mais coisa, mas vi que botei muita coisa. Na universidade, estudantes, fatores de risco, condições relativas à vida acadêmica e à saúde, fatores de proteção, apoio social, determinadas estratégias de coping, senso de coerência, autoeficácia, vigor, autoestima, resiliência, entre outras condições psicológicas. Ou seja, para os estudantes, a gente minimamente, para os estudos de Graner e Cerqueira em 2019, se a gente minimamente cuidar disso aí, a gente está diminuindo a possibilidade de. Dos docentes, identificam um aspecto negativo da saúde, condições físicas e psicológicas do trabalho, ou seja, estão trabalhando demais, né? E como aspecto promotor de saúde, a satisfação com a profissão, e aí vem a ambivalência para a gente, né? A gente adora a universidade, mas a gente está trabalhando demais, está acabando com a gente veste a camisa, mas a gente está sofrendo, está desenvolvendo os problemas de ler, né? De exaustão, né? De várias outras coisas referentes ao nosso desempenho profissional, tá? Envolvendo a produção e compartilhamento sistematizado de saberes. Tá? E os técnicos, doenças do trabalho, insatisfações salariais, professores também, né? Condições de trabalho, assédios, transtornos instalados. Então, veja, isso tudo está aqui na comunidade. Isso tudo está aqui. Está entre os professores, está entre os docentes, está entre os estudantes. E essas coisas estão acontecendo e a gente não está prestando atenção. Aí, de repente, alguém mata, chama a atenção e toca na dor de todo mundo. Aquilo que o Andrés falou. E se a gente pegar, para eu finalizar, as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, 3% da população mundial tem transtorno mental grave. 12% tem transtorno mental leve, que se chama, que é o que pode ser tratado, no sentido de retomar a vida mais tranquila possível. E 6% tem transtorno mental associado a drogas. Apliquem esses números aos números que estão aqui na universidade. Na Universidade de Brasília, 60 mil pessoas, 3% dá 1.800. Eu tenho 1.800 pessoas circulando na universidade, seja técnico, seja professor, seja estudante, com transtorno mental grave, que precisa de tratamento, que precisa de acompanhamento, que deve estar em acompanhamento, e tem direito de estar na universidade, tem direito de estudar, e que precisa de uma atenção diferenciada. E aí? Fazemos o quê? 12% de 60 dá 7.200.
são os transtornos mentais leves, que a gente chama. Somos nós, neuróticos, que sofremos um bocado de coisa, mas vai passando. 7.200 na universidade, estou assim. Tá? Isso aqui, essa estatística, obviamente, pressupõe que tem uma percentagem que está tudo bem. Eu desconheço essa. Eu desconheço. Tá? Mas 6% tem transtorno mental com droga. 6 vezes 2, 12, 7.200. Então, nós temos cerca de, no caso da UNB, pensando no número geral, né, de 15, 20 mil pessoas com questões de saúde mental circulando nos nossos campos e se relacionando com a gente. Por que eu estou falando isso? Porque aí eu concordo com o Andrés. As universidades precisam parar para pensar uma política de saúde mental nas relações acadêmicas. Isso discutido com a comunidade, isso discutido com os próprios departamentos, com os próprios cursos, com os estudantes, com os professores, com os servidores. Mas é um negócio que a gente precisa construir, porque agora a gente está só sofrendo as consequências. Tá? E aí, rapidamente, para não... Teria muito mais outras coisas, mas é a apresentação que eu faço. Como é que eu assumi o cargo de pró-reitor de assuntos acadêmicos, né, por falar tanto nesse assunto, mexer tanto com esse assunto? Criamos uma diretoria que chama Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, né, que nós já vimos com um histórico desde 2017 tentando pensar esse assunto, na Comissão de Saúde Mental que a reitora criou, do qual fiz parte. Eu criei o núcleo no Instituto de Psicologia, com mais de 150 casos atendidos em 6 meses em 2018. Primeiras ações integradas da rede interna, nós começamos a ver quem são as pessoas que escutam essas pessoas que sofrem. Então, tem lá a Diretoria de Desenvolvimento Social, a Clínica de Psicologia, a Coordenação de Portadores de Necessidades Especiais, o Restaurante Universitário, serviço. Aí a gente tem pontos na universidade. Isso por quê? Porque é extremamente importante a gente identificar que a universidade tem possibilidade já de escuta e que a gente precisa transformar isso numa rede. Porque quando alguém procurar, alguém precisar, sabe pelo menos aonde procurar. E dali ser encaminhado. E, agora, em abril de 2009, eu criei a Diretoria de Atenção à Saúde e Comunidade Universitária, onde a gente tem uma coordenação de prevenção, promoção e atenção à saúde, a coordenação de articulação de redes de cuidado e a coordenação de articulação da comunidade educativa. A primeira é para fazer promoção da saúde, a segunda é para fazer saúde mental, e a terceira é para associar a questão dos aspectos acadêmicos com os aspectos de saúde, de promoção de saúde. Isso dentro do que a gente chama hoje, e eu acho que eu pulei muito, que é a Universidade Promotora de Saúde. Falei com o professor André hoje. Tem um movimento internacional na Europa e agora na América Latina de universidades promotoras de saúde, onde a gente vai inverter, ou a pretensão é inverter o polo, de não ficar falando só de doença, mas vamos ver quais são os aspectos que existem nas universidades que são promotoras de saúde. O ambiente está bom, nós temos um ambiente de convivência, as relações no departamento estão bem, as relações entre os professores estão bem, isso tudo são elementos de promoção de saúde. Para a gente fazer o contraponto de, cuidando das relações, promovendo saúde, a gente diminui os sofrimentos. Aí a gente só vai trabalhar, obviamente, e aí tem o sentido do escritório e o NEPASD, a gente só vai trabalhar com as urgências e emergências. Só que aí, para fechar, a minha posição é muito clara com relação a isso. Não é responsabilidade da universidade cuidar da saúde das pessoas. Isso é obrigação do Estado. Estado significa Estado mesmo ou país. A política de saúde. Nós somos política da educação. Mas a gente não pode tirar a saúde das pessoas que estão aqui. Agora, nas relações acadêmicas, como é que a gente pode estar promovendo, prevenindo, cuidando, para que a gente, articulado com o poder do Estado, de cuidar, a gente faça esse fluxo. Porque a gente não pode transferir essa responsabilidade para nós. Nós não temos gente suficiente para fazer isso. E não tem mais concurso, a gente não vamos contratar um batalhão, não é contratando um batalhão de psicólogos que vai resolver isso. Vai ser a gente mudando a qualidade das relações. Vai ser a gente promovendo saúde nas nossas relações, cada um nos seus espaços, para que a universidade como um todo mude a cultura que está se instalando de dizer, a universidade é que está fazendo isso. A gente precisa inverter o polo. Então é isso, só para contribuir na reflexão. Obrigado. Muito obrigado, professor Hileno.